Invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Nossa devocional deste início de semana está em Efésios, capítulo 3, versículos do 1 ao de número 12, que versa sobre a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, coparticipantes, membros do mesmo corpo da promessa em Cristo Jesus, por meio do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vemos aqui Paulo, o mais improvável dos profetas, dos apóstolos, com a grata missão, ele sendo conhecedor profundo da lei, de fazer a ponte, de pregar sob perseguição que judeus e gentios, mediante o poder de Deus, podem ser co-herdeiros da salvação que Deus tem para oferecer a todos os que o receberam, com o privilégio de serem chamados todos filhos de Deus. Isso é muito significativo num mundo dividido, isto afeta inclusive a igreja, num mundo polarizado por pessoas que historicamente se achavam mais espirituais que as demais e, portanto, recebedores da herança como uma coisa exclusiva, sendo que Deus, através do ministério do nosso irmão apóstolo Paulo, ele se revelou Salvador através de Jesus Cristo de todos, independente do seu gênero, da sua nacionalidade, da sua tradição, todos os que o receberam a Jesus Cristo como Salvador, estão elegíveis, estão predestinados à salvação. Isso torna a vida muito mais leve, mesmo em meio àquele ambiente de perseguição que tal afirmação representava, pois havia um grupo de pessoas radicais, os da circuncisão, que não aceitavam esta verdade bíblica que Deus revelou através de Paulo para que ele fosse conhecido hoje como o apóstolo dos gentios. Irmãos ouvintes, nos dias de hoje tem muita dificuldade e Paulo, como nós, é levantado para destruir muros que separam radicalmente irmãos e construir pontes para que possamos caminhar unidos, juntos,
até o céu, aquele lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais perseguição, onde Deus mesmo enxugará dos olhos dos seus escolhidos toda lágrima. Então, Paulo, ciente e tocado por esta visão dada a ele pelo Espírito, ele se revestiu da humildade que domina o coração de verdadeiros filhos de Deus e ele se enxergou como o menor dos irmãos, o menos merecedor de tamanha graça. E ele que se humilhou é exaltado até hoje, porque Paulo basicamente escreveu a maior parte das cartas do diário da igreja do Novo Testamento. Paulo era pastor, acima de tudo, ele revelava o seu cuidado na igreja, ele não era um teólogo de gabinete, sem haver desprezo a isso, mas Paulo respirava a igreja, Paulo respirava a fé, Paulo era uma inspiração para muita gente. E por isso, como ele estava no caminho certo, ele era perseguido pelos legalistas, pelos que desconheciam a grandeza da vocação que Deus concedeu a Paulo e a nós como igreja hoje. Coisas que não foram enfatizadas na revelação de outros tempos, são nesse tempo de grande polarização da vida, oportunas e relevantes para a nossa fé contemporânea, nossa fé pós-moderna. Que Deus nos abençoe e que recebamos este legado de Paulo, este legado de união, porque Deus se agrada de ver-nos no mesmo propósito, apesar de sermos diferentes, vivendo em união em torno da mesa farta, em torno da promessa de salvação que ele fez a nós através das cartas paulinas do ministério paulino e de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos mantenha unidos no Espírito, para que vençamos as forças que tentam separar os povos. Em nome de Jesus, amém. Invoca-me